Chegou o grande momento. É hora de descobrirmos quais foram as principais ações de George Soros para corromper a sociedade nos últimos anos, e especialmente quais foram as interferências do bilionário aqui no Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Danúzio Neto. E se preparem, pois é hora do último episódio da nossa série documental sobre George Soros. Como Antônio Gramsci ensinou ao Partido Comunista Italiano nos anos 30, corromper os mais poderosos grupos intelectuais de dentro para fora, causando assim uma deteriorização imperceptível e sem precedentes, é um método bem mais eficiente do que irromper em lutas armadas ou mesmo deflagrar grandes revoluções populares. Uma vez corrompidos, os intelectuais, que são inegavelmente o ponto nevrálgico das nações desenvolvidas, têm condições de perpetuar males incalculáveis. E, justamente por esse fato, George Soros não só focou boa parte de seus investimentos nesse empreendimento, como também os ampliou. Desse modo, na segunda metade dos anos 2000, quando já era uma figura proeminente mundo afora, Soros aparentemente voltou cada vez mais esforços para corromper a Turquia, pelo menos nas palavras de Ersis Kurtulus, então diretor da TSHD, a Associação do Movimento de Transparência Social, que em outubro de 2006 deu uma preocupada entrevista ao diário Vatan, onde não mediu palavras para criticar a TESEV, a Fundação Turca de Estudos Econômicos e Sociais, que estava sendo financiada por Soros e que publicou um almanaque muito polêmico na época. A Turquia está sob cerco. Soros executou sua vontade na Ucrânia e na Geórgia usando essas ONGs. Estou preocupado porque Soros quer vir para a Turquia também. Não sou contra a publicação do almanaque, sou contra o fato de que ele foi publicado com o apoio e controle de poderes secretos. Há 150 pessoas e instituições sob a influência de Soros na Turquia. A TESEV é controlada por uma rede que é influente em todo o mundo. Essa rede inclui Soros, o Banco Mundial, a União Europeia e o Endowment for Democracy, que é controlado pela CIA. Mas apesar de todas essas críticas, a TESEV não só seguiria com o seu trabalho, como acabaria por se tornar, com o passar dos anos, o principal think tank da Turquia, mantendo assim a influência de Soros naquele território por anos a fio. Entretanto, seguindo sua rotina costumeira, George Soros não estava com seus canhões de subversão focados unicamente na Turquia, pois desde o advento de sua Democracy Alliance, suas ambições nos Estados Unidos só tinham crescido, e uma de suas principais lutas fora da esfera eleitoral passou a ser uma prioridade quase absoluta para ele: descriminalizar a maconha. Tendo iniciado seu foco neste tema em 1992, Soros fundou 2 anos depois o Linda Smith Center, um think tank de Nova York que passou a receber $4 milhões anualmente do bilionário para apoiar grupos que buscassem a descriminalização das drogas ou o uso medicinal da maconha. O primeiro resultado prático já surgiria em 1996, quando os estados do Arizona e da Califórnia aprovaram o uso medicinal da maconha, levando muitos dos organizadores dessa reforma na Califórnia a afirmarem que sem Soros eles não teriam conseguido reunir 433 mil assinaturas necessárias para colocar a iniciativa em votação. Barry McCaffrey, diretor de política antidrogas do presidente Clinton,
denunciou a iniciativa como perigosa e errada, e Stu Moritz, um dos consultores da campanha de oposição às drogas, declarou: "Todos os caminhos parecem levar a Soros." Entre 1996 e 2000, Soros também apoiou a liberação da maconha medicinal em estados como o Alasca, Oregon, Washington, Colorado, Nevada e Maine. Mas isso não bastou de maneira alguma para ele, pois Soros também se concentrou em esforços para reformar a justiça criminal, ajudando a financiar grupos na Califórnia, como a Organização Nacional para a Reforma das Leis da Maconha, que passaram a promover uma proposta que proibiria o envio de infratores de drogas de volta à prisão por violações de liberdade condicional, a menos que cometessem um novo crime, tivessem um registro violento sério ou fossem considerados de alto risco por autoridades prisionais. Falando sobre essa ação de Soros, que tomou forma em 2008 através da chamada Quinta Proposta da Califórnia de 2008, ou simplesmente Proposta 5, Ethan Nadelman, diretor executivo da Drug Policy Alliance Network, relatou que usou $1,4 milhão doados por Soros para colocar a Proposta 5 em votação e promovê-la, afirmando que era uma oportunidade de fazer uma mudança poderosa e eficaz de uma só vez. No entanto, pelo menos em novembro de 2008, os californianos votaram maciçamente na alternativa não para essa proposta, com cerca de 59% deles, totalizando mais de 7,5 milhões de eleitores, garantindo que Soros fosse freado, o que não durou por muito tempo. De 1994 a 2014, George Soros investiria pelo menos $80 milhões em esforços para desfazer as proibições às drogas, levando Joseph Califano, do Centro Nacional de Dependência e Abuso de Substâncias da Universidade de Colômbia, a rotulá-lo de Papai Warbucks da legalização das drogas. E quase igualando Soros no financiamento no relaxamento das leis sobre drogas, estava Peter Lewis, ex-presidente da Progressive Insurance e um fumante ativo da maconha. Nas décadas anteriores à sua morte, em 2013, Lewis doou até $60 milhões para a causa da legalização. Entre eles, Soros e Lewis forneceram mais de 2/3 do financiamento para grupos que impulsionaram a legalização da maconha em estados como Colorado e Washington. Mas, claro, Soros não pararia por aí. Apesar de 2008 ter sido marcado por uma grande derrota de Soros na Califórnia, em vista do fato de não ter conseguido por hora avançar com leis pró-drogas, esse ano também foi palco de uma de suas grandes vitórias no século XXI, pois finalmente, após muitos esforços, os republicanos acabaram derrotados nas eleições presidenciais, garantindo assim a cadeira presidencial para o supostamente equilibrado e eficiente Barack Obama. Contudo, evidentemente, Soros jamais apoiaria alguém de boa índole, pois Obama era na realidade um esquerdista radical, como bem demonstrado pela CBS News, que desnudou as relações do presidente com dois dos mais perturbados líderes religiosos dos Estados Unidos, o pastor Jeremiah Wright, da Trinity United Church of Christ, e o padre Michael Flagler. Como a reportagem relatou, Obama compartilhava com esses dois estranhos líderes religiosos uma ampla rejeição pela chamada assimilação negra, além de uma suspeita sobre o ethos americano tradicional de autoaperfeiçoamento individual e a busca pela classe média, bem como tinha profundas dúvidas sobre o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. E com relação de seus ataques diretos aos brancos, Obama aprovava amplamente a retórica inflamada de seus amigos pregadores, demonstrando que o objetivo de Obama não era repudiar o radicalismo religioso, mas canalizar seu fervor para uma organização ativista eficaz e permanente.
Agora um radical tremendamente cínico na presidência dos Estados Unidos, Soros buscou transformar outros de seus torpes objetivos em realidade, enfraquecer a posição do Estado de Israel junto a Washington. Curiosamente, mesmo que Soros fosse judeu, ao longo da maior parte da sua vida, o bilionário não só buscou se afastar de qualquer perspectiva religiosa, como também promoveu críticas mordazes, sempre que podia, aos políticos israelenses. Portanto, com o advento do governo Obama, a Open Society Foundations começou um projeto ambicioso em 2009 para persuadir a Europa e os Estados Unidos a responsabilizar Israel por supostas violações do direito internacional. Com sua fortuna, Soros alimentou uma rede de doações para grupos de direitos humanos palestinos e israelenses, em uma imensa estratégia para influenciar o Congresso americano, os repórteres que cobriam as ações de Israel e autoridades governamentais das mais diversas nos Estados Unidos. Muito bem sucedida, essa política trouxe frutos muito efetivos para Soros, ao passo que mesmo com ataques terroristas descarados sendo iniciados por Israel pelos seus numerosos inimigos, não é raro ver ONGs, jornalistas e políticos se levantando não contra esses ataques, mas sim contra as defesas empreendidas por Israel. Todavia, o sucesso de Soros em desgastar Israel não estaria necessariamente muito envolvido com a presidência de Barack Obama, pois, como uma série de e-mails vazados em 2015 acabaria por mostrar, o bilionário se decepcionou bastante com o democrata, pois quando Soros quis se encontrar com Obama em Washington para discutir problemas econômicos globais, a equipe de Obama não respondeu. Decepcionado, mas claramente ainda interessado em interferir na política americana, somente em 2015 ele doou cerca de 8 milhões de dólares para grupos pró-Clinton. E durante a corrida eleitoral de 2016, o bilionário enviou outros generosos 2,5 milhões de dólares para financiar a campanha de Hillary Clinton à presidência americana contra Donald Trump. Contudo, enquanto todos estavam focando seus olhos na cereja do bolo, que era a cadeira presidencial da Casa Branca, Soros colocou em prática com toda a força de um de seus principais planos, a sua reforma silenciosa. Tendo um sistema jurídico e burocrático bem diferente do brasileiro em vários quesitos, a democracia americana abarca a figura dos promotores públicos distritais, que desempenham um papel crítico no sistema de justiça criminal americano, pois eles representam o governo em casos criminais e são responsáveis por garantir que a justiça seja feita ao processar indivíduos acusados de cometer crimes. Ao longo do processo de justiça criminal, o promotor trabalha com agências de aplicação da lei para investigar crimes, determinar se acusações devem ser apresentadas e processar casos no tribunal. Eles também priorizam trabalhar vítimas e testemunhas para garantir que seus direitos sejam protegidos e que sejam apoiados durante todo o processo. Diferentemente do Brasil, onde promotores não são eleitos por voto direto, em estados americanos, tais como a Califórnia, promotores distritais são funcionários de um condado, eleitos constitucionalmente e responsáveis pelo processo de violações criminais da lei estadual e portarias do condado, que ocorrem dentro de um condado sob a seção 26500 do Código do Governo da Califórnia. Isso inclui investigação e apreensão, bem como processos nos tribunais. O papel do promotor é crucial para manter a segurança pública e dissuadir comportamentos criminosos futuros, porque ao processar criminosos, eles ajudam a garantir que a justiça seja feita, o que, por sua vez, promove uma sensação de segurança dentro da comunidade. Justamente foi nisso que Soros decidiu mexer. Percebendo que a grande maioria dos americanos sequer prestavam muita atenção em quais promotores distritais estavam sendo eleitos, ele direcionou suas doações para eleger todos os promotores distritais que pudesse. Eles são frequentemente uma parte invisível do sistema de justiça criminal e do sistema político. Muitas pessoas não sabem o nome do seu promotor público. Não é um cargo em que as pessoas pensam muito. Acho que as pessoas estão acordando para o potencial inexplorado de intervenção nesses assentos para realmente mudar as realidades cotidianas da justiça criminal, relatou na época Brenda Carter, diretora da Reflective Democracy Campaign, um braço da progressista Women Donors Network. Cerca de um ano antes da eleição presidencial de 2016, Soros já havia investido mais de $1 milhão em grupos militantes de esquerda,
que ajudaram a eleger 2 novos promotores distritais na Louisiana e no Mississippi, e a reeleger um terceiro, o promotor do condado de Hinds, Robert Schuller Smith, que foi pego no meio de um escândalo após ser acusado pelo procurador-geral do Mississippi de fornecer informações indevidas aos réus. Ajudando a corromper a lei, uma investigação conjunta do gabinete do procurador-geral e do FBI revelaram que o promotor havia aconselhado ou defendido ilegalmente indivíduos acusados de crimes, levando Smith a ser acusado de 6 acusações de violação da seção 97.11.3 do Código do Mississippi, em uma lei que declara que o procurador-geral ou promotor distrital não deve consultar, aconselhar ou defender uma pessoa acusada de um crime ou contravenção. No entanto, a queda de Robert Smith não significou necessariamente um grande problema para Soros, pois ainda no estado do Mississippi ele ajudou a eleger Scott Collum, que passou a representar um trecho de 4 condados da parte leste do estado em 2016. E dentre muitas das suas declarações desastrosas, o promotor disse o seguinte: "Tenho certeza de que há muitas pessoas por aí que acham que a prisão é boa demais e que precisamos gastar mais com isso. Mas parece que a grande maioria das pessoas por aí entende e percebe que tem que haver prioridades. Só porque um sujeito comete um crime não significa que o melhor resultado seja mandá-lo para a cadeia. Tanto quanto possível, quero tirar as pessoas de fardos fiscais para contribuintes." Saindo do Mississippi, Soros investiu no condado de Cook, em Chicago, onde financiou um dos vários grupos que ajudaram a Kim Foxx a derrotar a procuradora estadual Anita Álvares em uma campanha primária. E no final da primavera, outros $100 mil de Soros financiaram no Novo México Raul Torres a vencer sua primária para procurador distrital por uma margem de 2-1 no condado de Bernalillo, em Albuquerque, levando o oponente republicano do esquerdista a desistir rapidamente da corrida, citando o custo potencialmente exorbitante de se opor ao candidato apoiado por Soros na eleição geral. Investindo cerca de $3 milhões para 7 campanhas de procuradores distritais locais em 6 estados somente em 2015, Soros se precaveu para que todos os seus protegidos que concorressem compartilhassem os principais objetivos dele, como direcionar alguns infratores de drogas para programas de desvio em vez de julgamento. Nessa que foi de longe a ação mais tangível em um esforço progressivo para encontrar, preparar e financiar candidatos orientados para a reforma da justiça criminal, para empregos que foram ocupados por titulares de longa data e servem como canais para os tribunais federais. Mas a genialidade macabra deste plano de Soros não reside apenas em sua eficiência, que se torna bem clara quando vemos que até abril de 2023, Soros já havia financiado 75 promotores distritais pró-crimes, com cerca de $40 milhões, como demonstrou um relatório do Law Enforcement Legal Defense Fund. A genialidade reside no baixo preço desses investimentos. Esses $40 milhões são uma gota no oceano em comparação aos $32 bilhões que sustentam seu império político. Mas, ao focar em disputas em locais importantes, Soros está tendo um impacto descomunal na vida das pessoas. Virar uma legislatura e mudar a lei é muito mais assustador do que eleger apenas uma pessoa que se recusa a aplicar a lei, relatou Matt Palumbo, autor do livro The Man Behind the Curtain, que denunciou as ações de Soros no jornal New York Post. Dentre outras figuras que denunciaram Soros, também se destacam os acadêmicos do ramo jurídico, os senhores Charles Stimson e Zach Smith, 2 acadêmicos da The Heritage Foundation, que lançaram a obra Promotores Desonestos: Como advogados radicais de Soros estão destruindo comunidades da América. Como detalhamos em nosso livro, o movimento de promotores desonestos começou em 2015 por George Soros e a American Civil Liberties Union, que financiaram 3 disputas para promotores distritais no Sul para instalar promotores distritais eleitos contra a pena de morte. Soros e outros
canalizam milhões de dólares por meio de comitês de ação política aparentemente inocentes, que por sua vez dão esse dinheiro ao candidato preferido de Soros. Soros financiou, direta ou indiretamente, mais de 75 disputas de promotor público em todo o país desde 2016. Em muitas disputas, o dinheiro de Soros representa a vasta maioria do dinheiro recebido pelo candidato, relatou Charles Stimson. Espalhando-se como uma infecção, esses procuradores passaram a levar o caos para os locais onde atuam, bem como não titubearam em atacar e processar algum dos principais desafetos de Soros, tais como o ex-presidente americano Donald Trump, que foi processado justamente por Alvin Bragg, que em 2021 foi reeleito com o apoio de Soros para promotor público de Manhattan. Só como comparação, a taxa de crimes violentos na Filadélfia aumentou 7% em 2022 e os assassinatos em Los Angeles saltaram de 258 em 2019 para 382 em 2022, representando um aumento de mais de 50% no número de homicídios por conta do trabalho desastroso desses procuradores. E se tudo isso não fosse preocupante o suficiente, descobrir informações precisas sobre as corridas eleitorais referentes aos pleitos desses procuradores nunca foi tarefa das mais fáceis, como Andrea Del Still confessou. É difícil encontrar essa informação. Você não pode simplesmente pesquisar no Google, então parte do problema é identificar quais são as corridas potenciais. Entretanto, para além de sua interferência nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, um dos territórios de maior interesse de Soros reside razoavelmente longe dos principais polos do seu poder. E para o infortúnio de toda uma população de mais de 200 milhões de pessoas, esse local é justamente o Brasil. Curiosamente, mesmo que o nome de Jorge Soros seja desconhecido pela esmagadora maioria da população brasileira, as críticas contra ele não começaram por meio de bolhas em redes sociais ou até mesmo em jornais de pequeno porte. Não, as críticas a Soros são muito mais antigas do que isso e vieram de pessoas bem importantes. Uma das mais interessantes vem justamente de outra figura curiosa, o Dr. Enéas Carneiro, que no distante ano de 1998 já estava denunciando Soros, com o então presidente do Prona, mostrando para quem quisesse ver uma reportagem da revista Executive Intelligence Review, que, dentre outras coisas, ligava George Soros ao tráfico internacional de entorpecentes. Porém, como um mudo pregando bem no meio do deserto do Saara, as palavras de Enéas foram encaradas não só com falta de atenção, como também foram vistas como uma simplória e torpe teoria da conspiração sem fundamentos. Outro que tentou alertar a respeito de Soros foi o filósofo Olavo de Carvalho, que em um artigo no Jornal do Brasil, datado de 1º de outubro de 2006, relatou: "O maior financiador da campanha pela liberação das drogas é George Soros, que também subsidia organizações pró-terroristas e desarmamentistas, e nutre a modesta ambição de tornar-se o presidente informal do mundo. Já comprou terras na Bolívia, onde, uma vez retirados os entraves legais, terá tudo para ser o maior fornecedor da matéria-prima para as Farc. Siga os raciocínios do Sr. Soros e ele fará do seu cérebro um bloco de cimento, impenetrável a qualquer estímulo intelectual mais sutil do que uma marretada." Contudo, outra vez os avisos foram sumariamente ignorados, abrindo o caminho que Soros necessitava para proliferar em todos os cantos que desejasse do Brasil suas sementes de subversão e absoluto torpor. Uma das organizações que Soros passou a financiar em território brasileiro foi a Associação Direitos Humanos em Rede, hoje conhecida como Conectas Direitos Humanos, que em 2008 recebeu milhões de reais do bilionário. Identificando-se como um grupo de ativistas em prol dos direitos humanos, essa organização não titubeia em afirmar que uma das prioridades da Conectas é a defesa de criminosos encarcerados e a oposição ao que chamam de encarceramento em massa, levando-os a apoiar medidas que reduzam o número de prisioneiros no Brasil. O apoio de Soros para essa organização brasileira é tão grande que só entre 2016 e 2019 a Conecta recebeu mais de 2 milhões e 300 mil dólares,
fazendo dela o grupo que mais foi brindado com os vultosos investimentos de Soros. Mas não para por aí. O Instituto Sou da Paz, famoso por sua defesa ao desarmamento civil, o Instituto Igarapé e até mesmo a organização Fernando Henrique Cardoso receberam, em valores somados entre 2016 e 2019, quase 4 milhões de dólares. Concomitantemente, assim como fez na Europa, Soros também direcionou recursos para organizações educacionais, como a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Alana, o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Fiotec, um braço da Fundação Oswaldo Cruz. O esforço de Soros em degradar o Brasil foi tão virulento que, em um mapeamento realizado pelo Instituto Monte Castelo, divulgou que só entre 2016 e 2022, Soros despejou 451 milhões de reais para grupos brasileiros, um investimento que, assombrosamente, não para de crescer. Em 2023, o bilionário direcionaria nada mais nada menos que 155 milhões de reais para grupos no Brasil, elevando o montante somado de seus investimentos nessas terras para mais de 600 milhões de reais desde 2016, com um dos investimentos mais inesperados sendo feito em 2019, quando a Associação dos Juízes Federais obteve uma doação de 10 mil dólares. E como não poderia deixar de ser, Soros também destinou uma pequena fortuna em prol da aprovação do aborto no Brasil, o que se configurou no seu investimento para o Instituto Anis, que recebeu 245 mil dólares. Como o próprio site da Open Society detalha, ONGs e organizações da América Latina e o Caribe foram brindados com 125 milhões de dólares em 2023, com outros investimentos de Soros na Ásia, na África e no Oriente Médio nos Estados Unidos, elevando os investimentos da Open Society em 2023 para espantosos 1 bilhão e 745 milhões de dólares. Porém, se os investimentos que Soros realizou em 2023 já foram de saltar os olhos, seus investimentos desde a fundação da Open Society são completamente arrebatadores, pois sua organização já investiu impressionantes 22 bilhões e 700 milhões de dólares nas últimas décadas, ou seja, mais de 100 bilhões de reais voltados para a subversão das massas. Todavia, tendo agora mais de 90 anos de idade, a jornada de Jorge Soros está próxima de terminar. No entanto, todos os seus planos ainda prosseguirão, pois o bilionário já passou o bastão para seu herdeiro Alex Soros, que assumiu o comando da Open Society, vindo a declarar que era mais político que o seu pai. Alguns de seus primeiros atos já puderam ser vistos nos meses finais de 2023, quando começaram protestos de militantes estudantis no gramado do campus da Morningside Heights da Universidade de Colômbia, vindo assim a se espalhar em faculdades como Harvard, Yale, Berkeley, na Califórnia, a Universidade Estadual de Ohio e Emory, na Geórgia, todas elas organizadas por filiais do Students for Justice in Palestine, financiado por Soros. Para o resto da humanidade, só resta aguardar quais serão os próximos passos subversivos de Soros e seus asseclas. E no fim, só resta uma certeza: eles jamais irão parar. Terminamos aqui nossa série documental em 3 episódios sobre Jorge Soros, mas ainda não acabou a sua participação. O que você achou sobre as ações de Soros no Brasil e no mundo? Deixe nos comentários, estamos loucos para saber sua opinião. E claro, se você deseja uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no primeiro link que está na descrição do vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal. E se quiser ainda mais vantagens, vá no Instagram do professor Danúzio Neto e basta acessar o link na bio para ganhar um mini curso gratuito da Escola Danúzio Neto, 100% de graça. Um abraço e até o próximo vídeo.